Professor Fábio Duval, como professor de Direito Internacional, vou comentar mais aprofundadamente a questão do posicionamento do Comitê de Direitos Humanos sobre o ex-presidente e candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Matheus. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar de volta aqui à mesa de debate e estou muito animado porque hoje vamos tratar de temas muito interessantes, então continue na escuta porque vai ser bem bom. Perfeito. Boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui de novo, né? Hoje a gente vai ter a presença ilustre da professora Mônica Herz, né? Então, não percam que a gente vai debater um tema que é sempre... gera muitas dúvidas, principalmente agora nessa questão que foi levantada a respeito do Luiz Inácio Lula da Silva, então fiquem por dentro. Boa tarde, ouvinte. Hoje acho que o tema ele é muito pertinente com a semana e com o momento político que o Brasil vem vivendo, porque cada vez parece que nem quando a gente vai ter os debates ou quando a gente vai ir para um pleito para escolher o nosso presidente, a gente está livre de uma crise. Então, o programa de hoje é só para demonstrar qual é a força e qual é o impacto do Brasil no mundo e qual é o impacto que o mundo ele tem gerado no Brasil. Então, fica nos ouvindo que a gente pretende esclarecer as dúvidas de todos. Perfeito. Bom, vamos à análise, então, eu vou analisar com o professor de Direito Internacional o posicionamento do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, veiculado por meio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e endereçada pelo Secretariado-Geral das Nações Unidas. Pois bem, essa foi uma decisão expressa, prolatada em 17 de agosto de 2018. No dia 27 de julho, os advogados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entraram com uma petição individual junto ao Comitê de Direitos Humanos, que é o órgão responsável por fiscalizar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que é o principal tratado de direitos humanos, junto com o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, são os dois principais tratados de direitos humanos do mundo, em espectro global. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no artigo 25, fala especificamente do direito ao exercício dos direitos políticos. Mas depois eu leio especificamente o artigo ali. Mas ele fala basicamente que os indivíduos têm o direito de votar e serem votados, de participarem da vida política do país e de, assumirem os seus cargos políticos quando tiverem que fazê-lo. Os advogados do Lula entraram pedindo ao Comitê de Direitos Humanos, que fiscaliza então esse pacto e tem competência para analisar as suas violações, e nesse caso, violações ao artigo 25 do pacto, eles entraram pedindo a soltura imediata do Lula. Em segundo lugar, que ele tivesse acesso à propaganda eleitoral e aos membros do seu partido. E em terceiro lugar, que ele pudesse efetivamente ser candidato nessa eleição. Dos três pedidos, o primeiro não foi acolhido. Os outros dois foram acolhidos como uma medida interina. O que é uma medida interina? Seria o que no plano do direito interno a gente chama de uma medida cautelar. Ela busca acautelar um direito que pode vir a ser violado caso ele não seja temporariamente protegido. Porque, por exemplo, se o Lula, no julgamento final dessa questão, que ainda não aconteceu, essa não é uma decisão de mérito. Eles ainda não entraram em mérito sobre se o Lula poderia ou não ser candidato a assumir, ou se estaria sendo violados, ou mais especificamente, se estariam sendo violados os seus direitos do artigo 25 ou não. Isso vai ser um julgamento feito no futuro, mas para cautelar esses direitos foram garantidas essas duas posições. Que até que o presidente tivesse um julgamento justo e esgotadas todas as possibilidades de recurso, que o Brasil deveria
permitir a sua aparição pública na mídia, participar da campanha eleitoral e ter acesso aos membros do seu partido e que ele possa ser candidato efetivamente à presidência. Esta é uma requisição do Comitê de Direitos Humanos. A palavra usada especificamente na resolução é request, ou seja, o comitê requer do Brasil que faça ou que cumpra esses 2 pontos da sua decisão até que haja um julgamento final de mérito e justo. Enfim, vai ser analisado pelo comitê a justeza do processo judicial, vai ser analisada a questão da violação ou não dos direitos políticos, mas isso vai ser no futuro. O mérito vai ser discutido no futuro. Por enquanto, a decisão visa acautelar esse direito, que se for violado agora, se não deixam, por exemplo, o candidato que deveria ter o direito de participar, não deixam participar da eleição, esse direito já estaria sendo violado e depois não haveria como recuperar esse direito. Então, como forma de acautelar esse direito é que o Comitê de Direitos Humanos decidiu isso. Muita gente diz que não é obrigatória a decisão. A decisão é sim obrigatória pelo direito internacional, pois o Brasil é parte do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos desde 1992. Em 1992, o Brasil aderiu ao pacto e aderiu também, posteriormente, ao seu protocolo adicional, o primeiro protocolo adicional. O segundo é sobre a abolição de pena de morte. O primeiro é sobre a possibilidade de recepção de denúncias individuais, o que possibilitou que os advogados do mundo entrassem com pedido junto ao comitê e que o comitê exercesse a sua competência estabelecida por tratado internacional do qual o Brasil faz parte. Esse tratado internacional, fazer parte ou não de um tratado internacional, é um ato de soberania do Estado. Porque soberanamente o Estado decide se vai ou não se submeter a uma regra internacional. Quando o Estado decide soberanamente se submeter a uma regra internacional, nesse caso pacto, essa decisão passa pelo Congresso Nacional, passa pelas 2 casas do Congresso Nacional, é votado, é analisado pela Comissão de Relações Internacionais, tem pareceres dos consultores do Senado e o Brasil, enfim, em 89 teve a sua primeira eleição direta, depois do regime ditatorial. Nos primeiros anos dos anos 90, o Brasil passou a aderir a esses tratados, como inclusive o Celso Laffer era o ministro das Relações Exteriores, foi ele que propôs que o Brasil aderisse a esses tratados, na medida em que o Brasil seria, como ele quis dizer, um país civilizado, deveria demonstrar às nações que seria um país civilizado. Esse é o principal tratado de direitos humanos do planeta Terra. E esse órgão é responsável por fiscalizar esse tratado ao qual o Brasil aderiu soberanamente. Havendo aderido soberanamente, ele tem o dever, sim, de cumprir aquilo que é requisitado pelo Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas. De modo que é juridicamente vinculante, sim. O Brasil tem o dever, sim, de adotar essa decisão internamente do Comitê de Direitos Humanos, sob pena de nós nos tornarmos um país violador de direitos humanos, no mesmo nível que seria o Afeganistão, por exemplo. Ou seguir violando ainda mais os direitos humanos, porque se tem uma coisa que é violada no Brasil é os direitos humanos nas mais diversas esferas. Mas a gente está tratando dos tratados internacionais. Mas tem uma dúvida minha aqui, Fábio. Por exemplo, essa medida ela tem que ser adotada pela Justiça Brasileira enquanto poder judiciário ou pelo Tribunal Superior Eleitoral? Porque é o ministro Barroso que vai decidir. Então isso não ficou muito claro para mim nos artigos que eu li, que dos 2 lados pareceram mais políticos do que técnicos. Então eu queria saber qual deve ser a decisão do ministro Barroso, ou melhor dizendo, qual juridicamente deve ser a posição do ministro? Tá.
essa decisão prolatada pelo Comitê de Direitos Humanos, que é baseado em analistas independentes, há uma série, eu me esqueci de falar uma coisa, há uma série de repórteres, não é repórter, os que fazem os relatórios, né? Observadores, melhor dizendo. Há uma série de observadores da ONU no Brasil no momento, né? E analisando o Brasil no momento. E foi a partir da decisão desses agentes independentes que são parte do Comitê de Direitos Humanos da ONU, mas que agem como juristas independentes, eles chegaram a essa decisão. Essa decisão passou, então, para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos foi para o Secretariado-Geral desse Alto Comissariado, que encaminhou a requisição à missão brasileira, a missão diplomática brasileira, junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas em Genebra. Né? Então, a missão brasileira em Genebra, que atua junto à ONU em Genebra, ela que foi provocada em função dessa decisão. Essa decisão vem, então, pelo Ministério das Relações Exteriores e chega à República Federativa do Brasil. De modo que, para o direito internacional, não interessa quem, dentro do país, vai fazer cumprir a decisão. A decisão tem que ser cumprida pelos agentes estatais que tenham a competência para tanto. Né? Dessa forma, o Tribunal Superior Eleitoral que tem que permitir, né, essa participação política do presidente Lula na eleição, a possibilidade de que ele entre em contato, mantenha-se em contato com os seus correligionários de partido e que, enfim, ele possa ser candidato nessa eleição. Vamos lembrar que saiu uma pesquisa da Datafolha de ontem, se não me engano, que o presidente Lula, ex-presidente Lula, mas sempre se chama, né, alguém que teve o cargo de presidente, sempre se chama de presidente. Às vezes tentam desconstituir essa circunstância, né, de alguns atores políticos. Mas o presidente Lula, então, deverá, em função dessa decisão, né, ter os seus direitos políticos respeitados interinamente até que se chegue a uma decisão de mérito. Mas, para o direito internacional, não interessa quem é que cumpre. Interessa que se cumpra. Então, vai ter que ser o Tribunal Superior Eleitoral que vai decidir em benefício do presidente Lula. Que não sairá do cárcere com essa decisão. Essa decisão não fala nada sobre o cárcere. Fala da possibilidade de participação nos debates eleitorais, na mídia, né, ter acesso à mídia, mesmo que do cárcere, acesso aos seus correligionários políticos e possibilidade de ser efetivamente o candidato nessas eleições, que serão as eleições mais confusas desde 1989. Eu me lembro claramente da eleição de 1989, havia uma miríade de partidos e de candidatos, de todos os pelos e as pelagens políticas, e tinha até o Silvio Santos de candidato no lugar de um candidato que cedeu a vaga para o Silvio Santos, ou vendeu a vaga para o Silvio Santos. Né? Então, a propaganda eleitoral nas últimas semanas, né, dizia, se você quer votar em Silvio Santos, vote no fulano de tal, que agora eu não me lembro, né, um ilustre desconhecido histórico. Enfim, né, essas eleições têm um nível de confusão tão intenso quanto, em função exatamente dessa indecisão a respeito da possibilidade de concorrer do líder nas pesquisas de opinião que são expostas na grande mídia pelos grandes veículos de pesquisa de opinião do Brasil, nesse caso a Datafolha. Né? O que me estranha muito é que a mídia tradicional, de uma maneira geral, num primeiro momento não quis nem dar atenção para essa decisão de 17 de agosto. E nos últimos dias vem descendo o sarrafo, digamos assim, ou seja, né, tentando deslegitimar quase que criminosamente uma decisão
de uma organização internacional da qual o Brasil faz parte, da qual o Brasil é parte da Carta da ONU, é parte do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, é parte do protocolo adicional ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de modo que o Brasil tem o dever, sim, sob pena, né, de transparecer ao mundo a sua absoluta desqualificação política que hoje não existe no espectro político brasileiro. Isso não é um fato exposto só pela mídia alternativa, né? Se nós formos ver a revista The Economist, que é uma revista liberal, o The Guardian, o jornal inglês, também liberal, todos eles estão dando notícia da decisão do comitê e apontam no sentido da obrigatoriedade dessa decisão ser adotada e ser cumprida no plano interno pelo Brasil. De modo que, como eu digo e repito, o fato de o Brasil não cumprir uma decisão do comitê que observa o principal tratado de direitos humanos do mundo, é não se colocar num patamar de desrespeito de direitos humanos equivalente a estados párea do sistema internacional, como eu nomeei aqui o Afeganistão, mas poderia dar uma série de outros exemplos. Não, exatamente. A gente tem tido até comentários de candidatos a presidente da República, que eu não vou citar o nome, que diz que o Brasil tem que se retirar da ONU. Caso ele seja eleito, eu espero que ele se retire antes para o Brasil não abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, um mundo absolutamente interdependente, não fazer parte dessas redes gera uma série de malefícios para o país. Até numa perspectiva liberal, né, não fazer parte desses arranjos diminui a confiabilidade no sistema internacional, diminui o nível de segurança e gera uma série de efeitos reveses que vão se dar no comércio, que vão se dar no sistema financeiro, né, que vão se dar no nível de credibilidade do país no plano internacional. Então, por exemplo, essa balbúrdia que é no Brasil, agora atribui a possível candidatura do Lula à desvalorização da nossa moeda no plano internacional e a perda de credibilidade do Brasil, mas na verdade é a grande bagunça que nós vemos vivendo no Brasil, com o desmantelamento absoluto da República desde o golpe de 2016. De modo que é urgente que se respeite as normas internacionais, que se respeite o direito internacional. Eu não estou entrando aqui no mérito da questão, eu estou analisando como um juiz internacionalista, que defende sim o sistema do direito internacional, que vem sendo vilipendiado pelo Brasil em diversas ocasiões, nos casos que o Brasil tem de violação de direitos humanos junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil cumpre as decisões, que o Brasil sempre cumpriu as decisões. Então, não cumprir uma decisão dessas hoje é um ato fundamentalmente de viés político e não jurídico. Exatamente, um dos principais normas, talvez o principal norma do direito internacional do Brasil é juíza na Corte de Haia, quer dizer, pode haver até uma deslegitimização de normas que a gente demorou anos para construir, que também não são tão conhecidos do público no Brasil, mas que são fundamentais. Na verdade, os juízes, como no caso do Câncer Trindade, eles assumem a sua capacidade pessoal. Mas o Brasil, claro, fica meio... Porque é uma escola do Brasil que está ali. Exatamente. A opinião dos juristas, de uma maneira geral, é no sentido do cumprimento dessa decisão por parte do Brasil. Bom, eu espero que essa explicação tenha resultado, de alguma forma proveitosa para o público, porque se disse muita impropriedade a respeito dessa questão e juridicamente a análise que eu posso expressar é essa, salvo melhor juízo, como se diz na linguagem jurídica. Vamos para o primeiro intervalo e voltaremos após esse intervalo com uma entrevista com a professora Mônica Herz, da PUC do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
tarde, ouvintes. Voltamos mais uma vez com o programa Vozes do Mundo. Um programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, sou coordenador desse projeto e estou hoje aqui no estúdio com Matheus Simão, Guilherme Niches, Valentina Pazinato e Cícero Cruz. Nós havíamos anunciado no bloco passado a entrevista da professora Mônica Herz. Nós entramos em contato com ela, mas ela estava no trânsito, pediu para eu ligar daqui a meia hora. Então nós transferimos a entrevista da professora Mônica Herz para o terceiro bloco, iniciando então às 14h a entrevista, né, das 2 às 2h30, vamos falar com a professora Mônica Herz, mas então vamos saltar porque nós faríamos no terceiro bloco. No terceiro bloco nós falaríamos sobre os temas da semana, né, e analisaríamos os temas da semana. Então, pegando um gancho com o que nós tínhamos falado anteriormente, né, sobre as pesquisas eleitorais, o Matheus Simão vai dar uma panorâmica aí sobre as pesquisas dessa semana. Vai lá, Matheus. Bom, então, com a oficialização das candidaturas dos candidatos à presidência, começaram uma série de pesquisas, né, ao longo dessa semana com as reais intenções de votos da população brasileira, e eu trouxe a mais recente, que foi divulgada hoje, nessa manhã, pelo Instituto Datafolha, que mais uma vez está fazendo a pesquisa apontando diversos cenários. Então, o primeiro cenário era com a presença do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e nessa pesquisa ele está liderando as intenções de votos com 39% dos votos, e disputaria um eventual segundo turno com o Jair Bolsonaro, que tem 19% dos votos. E daí, Marina Silva com 8% e Geraldo Alckmin com 6%, meio que fecham essa lista dos candidatos mais bem colocados. Entre os homens, 38% votaria em Lula no primeiro turno, 27% em Jair Bolsonaro, então novamente os dois mais bem colocados. Marina Silva e Geraldo Alckmin empatados com 6%, então no público masculino não há muita diferença. Em relação também ao público feminino, Lula lidera com 39% dos votos, Bolsonaro tem 13% dos votos das intenções, Marina Silva 10% e Geraldo Alckmin 7%. Então, independente da variação de sexo, são esses os candidatos mais bem colocados. Entre os jovens também, Lula lidera com 43%, e dá para perceber entre os jovens um maior percentual de votos para o ex-presidente. Jair Bolsonaro com 24% e Marina e Geraldo Alckmin também com cerca de 9%. Então, a pesquisa foi divulgando diversos números, eu não vou falar todos para não ficar cansativo, mas em todos os cenários, Lula e Jair Bolsonaro estariam nesse momento indo a segundo turno. Perfeito. Então nós temos o que já é mais ou menos esperado, assim, né? Essa polarização entre os dois principais candidatos, um de esquerda, o outro de extrema direita. Então nós vamos ter eleições bem polarizadas no Brasil. Nós ainda temos essa incógnita do Lula, temos agora mais um elemento em jogo, que foi essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então a situação está cada vez mais confusa, né? Há uma pressão extremamente forte da mídia brasileira, e aí eu falo da Rede Globo sem problema nenhum, né, que está tentando deslegitimar absolutamente essa que não há como falar em eleição sem falar da Globo, né? Porque a Globo é um grande vetor eleitoral no Brasil. É o maior vetor da América Latina. Vetor da América Latina, talvez, né? De formação de opinião. Né? Pelo menos no plano de... Não só no plano da TV aberta, porque a Globo detém, né, os principais canais fechados e abertos. Então, né, ela atinge todos os níveis da sociedade. O que a gente vê é uma campanha absolutamente enfática, com a Eliane Cantanhede, inclusive, chamando o Comitê de Direitos Humanos de comitezinho, né? De modo que a gente tem que fazer um contraponto, né? E esse contraponto é o que se propõe esse programa aqui, quando trata das questões internacionais, numa perspectiva das questões internacionais, numa perspectiva da defesa do direito internacional, da defesa dos direitos humanos, numa perspectiva legalista, sim, no plano do direito internacional. Também é importante salientar que isso foi muito importante, segundo fontes de uma reportagem que eu li no Datafolha, no
na Folha de São Paulo, que diz que a partir do momento em que há toda essa questão com a ONU, a cúpula do PT, ela acaba por adiar muitas ações que ela tomaria na justiça para seguir com a candidatura do ex-presidente, porque ela acredita que, batendo nessa tecla, haverá uma maior atenção para o Lula, então maior mídia em volta dele, ele vai conseguir conquistar mais votos com toda essa discussão. E também, quanto mais tarde decisões sobre a impugnação ou não da candidatura acontecer, ele até vai poder conseguir transferir mais votos para um atual substituto, que seria o Fernando Haddad. Então, quanto mais tarde houvesse essa troca, eles acreditam, a cúpula do PT acredita, e até o próprio presidente Lula acredita que o Fernando Haddad conseguiria alcançar mais votos. Essa questão da transferência de votos é uma questão muito discutida, né? De qual momento que seria isso, né? E se aposta, né? As apostas são pelas análises políticas, pela ciência política, né? Que é no momento final, nos estertores da campanha eleitoral, que efetivamente se dá ou se faz essa transferência. E demonstra que o PT conseguiu manter a estratégia de não deixar a mídia e a justiça silenciar a voz da política, pelo lado de... Porque todos os candidatos, eles só anunciaram quem eram os vices quando o PT anunciou a chapa. Então eles estavam esperando, o PT vai com o Lula, vai com o Haddad, vai com o Jacques Wagner, que foi também um nome, mas tem uma questão. Tanto é que o Fábio ele comentou, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles são alvos da Globo. Alvos o Bolsonaro também essa tentativa de exatamente a Globo Bolsonaro também. Então a gente tem, claro, essa polarização. Nesse momento a Globo está apoiando a candidatura do Geraldo Alckmin, isso não é mistério para ninguém, né? É aquela grande composição de centro-direita brasileira, né? Que junta o que há de mais tradicional, no pior sentido dessa palavra, na política brasileira, né? Exatamente. Então, quer dizer, não vou arriscar dizer, mas será que a Globo, com as mídias sociais ou com as redes alternativas, até com a Radicom aqui, ela já vem perdendo aquela legitimidade que eles tinham de tutelar a sua sociedade brasileira nas informações? E a gente sabe que, mais do que o PT, o Bolsonaro age nas redes sociais de maneira responsável. E hoje em dia, se vocês verem algum vídeo de quem apoia o Bolsonaro, eles estão completamente contra a Rede Globo. Então, os dois candidatos que a gente pode ter no segundo turno e um debate mediado pelo William Bonner vão ser contra a Rede Globo. Por isso que essa eleição vai ser a mais confusa desde 1989. Em 1989 houve um apoio explícito da Globo à candidatura do Fernando Collor de Mello, que saiu como, né, o governador biônico das Alagoas, né, que despontava como um homem jovem de 40 e poucos anos, né, que andava de jet ski na casa da Dinda, né, e saía de moto, né, e era o símbolo da modernidade, disse que, né, no Brasil só existiam carroças, né, e abriu o mercado brasileiro, né, sem nenhuma contraprestação para o resto do mundo, né, isso gerou, por exemplo, né, a quebradeira geral que aconteceu na indústria compoteira aqui de Pelotas, né, porque começou a entrar o pêssego grego muito mais barato do que aquele produzido aqui na região de Pelotas e que era, né, enlatado aqui, exportado para o país inteiro, uma série de empresas que fecharam ali nos anos 90, período talvez de maior decadência da cidade de Pelotas, né, em função do quê? De uma medida irresponsável de abertura de mercado, sem analisar e nem pedir nenhuma contraprestação em relação a isso, que o Fernando Collor de Mello, ex-presidente brasileiro que sofreu um impeachment, né, fez, né, no Brasil naquela época. Então, esses temas internacionais, eles refletem sim no plano interno, eles refletem sim na nossa vida cotidiana, eles refletem na economia de uma cidade, por exemplo,
né? Essa semana o Donald Trump está tentando, né, recuperar a indústria carvoeira dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então é uma tentativa de correr na contracorrente do sistema mundial de proteção dos direitos do meio ambiente, desculpa, que também é um direito humano, o direito ao meio ambiente sadio é um direito humano, mas enfim, né, indo na contramão do que diz o protocolo de Kyoto, ele está reforçando a economia do carbono para garantir o apoio dos mineiros americanos, né, a sua presidência, né? Aproveitando esse gancho que o Fábio falou sobre o Trump, né, ele também tem essa necessidade da responsabilidade midiática, porque ele se manifesta nas redes de uma maneira completamente sem escrúpulos, assim. Sim. Até recentemente o último advogado dele, ele disse, olha, se vocês precisam de um advogado, não contratem o fulano, porque ele é péssimo, né? Sim. Então tem essa questão da responsabilidade midiática. Mas entrando um pouco no cenário internacional, a gente vê agora recentemente uma aproximação entre as Coreias, né? Com o plano da Coreia do Sul de montar um escritório diplomático na Coreia do Norte, né? Isso, de certa forma, levantou, assim, questões, né, para políticos conservadores na Coreia do Sul, nessa função de que essa relação, né, pelo perigo dessa relação, porque a Coreia do Norte, ela não deu passos claros de desnuclearização, né, por parte dos norte-coreanos, né? E também porque, com a função de montarem esse escritório na Coreia do Norte, a Coreia do Sul seria o fornecedor de energia e de óleo, né, para a Coreia do Norte. Esse é um ponto muito interessante, né? Pode acontecer nas Coreias o que aconteceu com a diáspora chinesa em relação à China. Porque o que aconteceu? Quando ocorreu a Revolução Maoísta na China, em 1949, havia dois grupos. Os nacionalistas do Chiang Kai-shek e os comunistas do Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, como também se o chama. Com a vitória dos comunistas, os nacionalistas do Chiang Kai-shek fugiram para Taiwan, ou para a ilha de Formosa, né, e fundaram Taiwan, né, como um estado separado da China. Daí, essa população chinesa se disseminou pela Malásia, por Singapura, né, por todos os chamados tigres asiáticos, inclusive na Coreia do Sul, né. A partir dos anos 70, com a horizontalização da produção, houve a ascensão dos chamados tigres, a horizontalização da produção japonesa, desculpa, né? O Japão deixou de produzir tudo dentro do Japão e diversificou a sua produção em função das vantagens competitivas que ele tinha ali nesses países do Sudeste Asiático, principalmente a questão do trabalho intensivo. Gerou o desenvolvimento dos tigres asiáticos no plano do top das revoluções industriais, né, da era da informação. E nesse sentido, quando a China começa a se abrir, esses chineses que tinham saído da China, mas não tinham ainda parentes na China, e na China se adota a filosofia do confucionismo, o confucionismo dá um valor extremamente grande para a família, né? Esses chineses que haviam saído, anos depois eles retornam, né, com toda a sua expertise e transformam a China no que hoje é a China, né, que é um país cheio de contradições, mas que, né, é uma potência mundial, inclusive no ranking das grandes inovações tecnológicas. Se nós formos ver hoje a questão da energia fotovoltaica, quem é líder é a China. Na energia eólica, quem é líder é a China. Tá? Fora todo o sistema da informática, digamos assim, né, de uma maneira geral. Coisa parecida pode acontecer com a Coreia. No caso de uma aproximação, ou eventualmente até uma reunificação das Coreias, né, porque o espólio nuclear da Coreia do Norte pode servir como elemento de defesa para a Coreia do Sul, né? No caso de uma eventual unificação ou reunificação da Coreia, ou pelo menos uma aproximação, porque é o mesmo povo, é um povo irmão. Eles só foram separados em função da guerra da Coreia em 53, que dividiu ali, né, a
Península da Coreia em duas, né? A área norte sob influência comunista da China, fundamentalmente, né? E a Coreia do Sul, né? Sob influência do mundo ocidental. Né? A Coreia do Sul passou as últimas 2 décadas investindo 10% do seu PIB em educação, talvez mais que isso, as últimas 3 décadas, investindo 10% do seu PIB em educação. Houve um crescimento exponencial a ponto de hoje a gente ver que grande parte dos produtos que a gente usa na vida cotidiana são de origem sul-coreana, né? No caso de unificação, todo esse cabedal tecnológico da Coreia do Sul pode auxiliar também a Coreia do Norte. De modo que esses estados irmãos, que são na verdade a mesma coisa, né, eles podem vir a projetar uma força em conjunto muito maior do que tem separadamente. É um problema para o Japão que se sente ameaçado com uma Coreia ainda mais forte, porque o Japão é um país que está estagnado economicamente há 20 anos, mesmo tendo um grande e sendo um dos principais países investidores na região, e também não é algo que a China ela deseja, porque a China sabe que uma Coreia unificada seria uma competidora. Então é uma questão que as pessoas, que a gente começa, mas o Trump vai lá, ele vai falar com o Kim Jong-un e eles vão se resolver. Não é bem assim, porque tem questões bem cruciais ali que envolvem a Rússia do Putin, o Japão do Shinzo Abe, que já quer começar a remontar um exército, e a gente sabe que os exércitos japoneses sempre foram agressivos na região. Então é uma situação que, claro, eu acredito que os asiáticos, por ter um outro tipo de pensamento de política, eles vão com o tempo, mas eu estou falando bem a longo prazo, em 50, 60 anos, resolver. Mas acho que uma mudança abrupta agora, acho que nem eles cogitam. Não vai haver uma reunificação da Coreia, não, sem sombra de dúvida, porque existem muitos interesses ali, existe uma zona desmilitarizada separando as duas Coreias ali, no paralelo 38, que não é uma zona desmilitarizada, a ponto de criar um equilíbrio ali que garante uma paridade de forças, né, relativa ali naquela região entre as duas Coreias. O fato importante é a reaproximação. E aí a gente vê como uma bomba atômica, por exemplo, ela tem um poder dissuasório, né? E ela tem o poder também de chamar para a mesa de negociação quem realmente importa. Né? Porque por mais bravatas que o Kim Jong-un tenha lançado ao mundo em função dos seus artefatos nucleares e dos seus lançamentos ali no mar do Japão, ele conseguiu com que o Donald Trump fosse conversar com ele. Sim, inclusive, esse plano de montar um escritório diplomático, ele tem a ajuda dos Estados Unidos, né? Tanto é que quando a Coreia do Sul ela é atacada pelos conservadores políticos, ela se coloca numa posição juntamente aos Estados Unidos de desnuclearizar, né, a Coreia do Norte. A Península da Coreia, exato. Só que o plano de desnuclearização que foi estabelecido num acordo ali muito superficial entre o Trump e o Kim Jong-un, ele não prevê um prazo para essa desnuclearização. Ele fala em desnuclearização. É a mesma coisa que o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, que foi um tratado adotado em 1968 para conter essa corrida armamentista, né, nuclear, da era nuclear, principalmente em função da crise dos mísseis de Cuba, em 1962, que colocou ali, né, a possibilidade real de uma destruição mútua assegurada, né, que o termo em inglês é mad, que significa a mesma coisa que, né, louco, né, mad, mas é loucura, né, mad é louco. Então, essa mutual assured destruction, destruição mútua assegurada, ficou muito clara em 1962. E aí começa a fase da Guerra Fria, né? Porque a Guerra Fria até então era quente, como, por exemplo, com a Guerra da Coreia, em 1953. Né? 9 anos depois, a gente teve o ápice da crise nuclear, né? Que foi a crise dos mísseis de Cuba de 62, né? Quando havia, né,
aquela desconfiança de que havia mísseis soviéticos em Cuba apontados para os Estados Unidos e quase que estoura, né, uma guerra nuclear, não fosse aí a comunicação direta, e aí se cria aquela comunicação direta entre, né, o chamado telefone vermelho, entre o Kremlin e a Casa Branca. Né? Enfim, então ali a gente tem o período da distensão. Essa distensão gera a Constituição em 1968 do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Né? Esse tratado determina o quê? Que quem detinha a tecnologia de criação de armas nucleares até aquele momento poderia continuar tendo e não devia proliferar. Ou seja, vender a tecnologia para outros, né? Enfim, disseminar os armamentos nucleares, né? E nem amplificar as suas ogivas. Né? E previa também, né, que os outros não fizessem, adotassem a energia nuclear para fins pacíficos. E aí é importante notar uma coisa, que a energia nuclear ela tem um fim dual, ou seja, um fim duplo. Ela tem duas possibilidades. A energia nuclear serve para explodir Hiroshima e Nagasaki, mas serve para iluminar Berlim. Né? Então, a energia nuclear é extremamente importante. E a gente tem todo um movimento, desde os anos 40, contra as bombas atômicas, efetivamente, que o Tratado de Não Proliferação Nuclear busca a desnuclearização também, mas no longo prazo, sem determinar qual é esse longo prazo. Né? Não determina um tempo, só diz que o futuro será um mundo desnuclearizado, mas não diz quando. Mesma coisa acontece nesse acordo do Trump com Kim Jong-un. Né? Não se estabelece um quando. E aí a gente tem um documento muito interessante. Essa segunda e terça eu tive em Santa Maria, lá, num congresso chamado América do Sul na Era Nuclear. Foi inclusive quando eu conversei com a professora Mônica Herz para ela dar uma entrevista para o nosso programa. Eu dei uma mesa em que ela participou, né, que foi chamado Seminário de América do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, América do Sul na Era Nuclear. Né, que tinham várias autoridades argentinas, chilenas, uruguaias e brasileiras discutindo a questão da energia nuclear no Cone Sul e essa questão da dualidade da energia e da necessidade de sempre criar elementos de segurança, né, de construção de confiança no plano internacional sobre a utilização de energia, foi uma das coisas que possibilitou, por exemplo, a aproximação do Brasil com a Argentina e a superação de uma série de rusgas com eles, com a criação da Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Físseis, de material nuclear. Né? Então, hoje, a gente tem essa agência em plena cooperação e estava lá a diretora dessa agência, né? Então foi muito interessante, assim, ver essa perspectiva da energia nuclear hoje, qual é a perspectiva da energia nuclear no mundo. E uma das organizações que financiou esse evento foi a Pugwash, ou Pugwash. Pugwash é uma cidade na Nova Escócia, no Canadá, em que houve a apresentação do manifesto Russell Einstein nos anos 50. Né? Agora não recordo exatamente o ano, mas foi ali nos anos 50 um manifesto em que o filósofo Bertrand Russell, né, e o físico Albert Einstein, eles reuniram uma série de notáveis, entre eles Linus Pauling e outros, né, da física, da química, da filosofia, juntaram uma série de intelectuais e fizeram esse manifesto, né, pedindo pelo fim das armas nucleares, e ficou conhecida como Pugwash Conferences on Science and International Affairs, né? Conferências Pugwash sobre ciência e assuntos internacionais. Né? Então, essa organização organizou, né, no Brasil essa conferência, foi feita lá na Universidade Federal de Santa Maria, e se colocou essa questão da energia nuclear em todas as suas perspectivas. Né? É interessante notar, por exemplo, que o Prêmio Nobel do ano passado, o Prêmio Nobel da Paz do ano passado, foi concedido exatamente à campanha internacional para a eliminação das armas nucleares, a ICAN, né? Que é uma campanha internacional que visa a proibição
dos armamentos nucleares, que é uma composição de uma série de organizações não governamentais, né? E essas organizações não governamentais sérias, né? Porque existem organizações não governamentais que não são nada sérias, né? Que são para lavagem de dinheiro. Mas existem outras organizações internacionais, organizações não governamentais, desculpa, que são, sim, né, grandes vetores da proteção de direitos humanos, né? E entre elas está a campanha internacional para o banimento das minas terrestres, que foi o principal exemplo nos anos 90, em 1997, de proibição de um armamento, né, de forma completa, em função da crise humanitária que ele gerava, que eram as minas terrestres, que foi inclusive o tema da minha dissertação de mestrado. Quem quiser ler, tem lá no banco de dissertações da CAPES ou coisa do gênero, né, sobre as minas terrestres, né, fazendo um pequeno merchandising pessoal. Mas vamos chamar então mais um intervalo, e no próximo bloco, espero que corra tudo bem aqui com o telefone, teremos a entrevista com a professora Mônica Herz. Muito obrigado. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com mais um Vozes do Mundo, um programa que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, sou coordenador desse projeto e apresento esse programa com os alunos. E agora nós teremos uma entrevista muito especial com a já anunciada professora Mônica Herz, e nós vamos falar um pouco mais sobre a ONU, sobre a morte recente do Kofi Annan, né, com essa professora do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, uma referência quando se trata de organizações internacionais, junto com a professora Andrea Hoffman. Ela tem um livro que é um livro obrigatório, né, em todos os cursos de Relações Internacionais no Brasil, quando se trata da cadeira de Organizações Internacionais. Professora Mônica Herz, que está agora ao vivo. Professora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, professora Mônica Herz, é um prazer tê-la aqui no programa Vozes do Mundo. E nós vamos começar falando sobre a questão da morte recente do Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, né, que teve um papel imprescindível nessa organização. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco do legado do Kofi Annan. O que o Kofi Annan representa, o seu legado nesse mundo hoje em que, né, a violência graça e que às vezes as decisões efetivamente das organizações internacionais acabam, né, sendo rechaçadas ou violadas por uma série de estados. Professora. Eu acho que o Kofi Annan foi um grande defensor do multilateralismo, um grande defensor de um papel ampliado para a ONU no campo da segurança, no campo do desenvolvimento. Era uma pessoa que conhecia profundamente a questão da luta contra a disseminação de epidemias no âmbito global e que lutou muito para que alguma coisa em termos do direito internacional respeitado existisse, que teve a sagacidade de lidar com o poder do governo americano naquele momento, né, ao qual ele, em grande medida, se adaptou, mas ao mesmo tempo enfrentou, quando foi o caso do conflito com o Iraque, entre os Estados Unidos e Síria, sem permissão do Conselho de Segurança intervir ali, e aí ele teve um conflito muito violento com o governo americano. Então ele era um homem de princípios, me parece, né, e profundamente dedicado à ONU, ao papel da ONU no mundo. Ele era um funcionário de carreira da ONU, que dedicou realmente a sua vida profissional inteira à organização. Perfeito. Como é que a senhora faria um paralelo entre as atuações do Kofi Annan e do Ban Ki-moon? Há muita diferença, são pessoas de origens e princípios diferentes. Como é que a senhora vê a ONU da época do Kofi Annan para a ONU contemporânea? Eu acho que o Kofi Annan teve uma janela de oportunidade que o atual secretário-geral não tem. Ele teve uma janela de oportunidade que ele estava justamente naquele momento em que ainda havia um ativismo,
um certo apoio, né, de um conjunto de países acham da ONU como parte, né, dos mecanismos de governança global, que ele tem uma história muito peculiar. Ele foi o primeiro secretário-geral africano, negro, né, que trouxe essa possibilidade aí de diálogo com o Sul. O Ban Ki-moon teve um outro momento, né, em que ele foi um secretário-geral mais burocrático, com menos novas ideias. Agora a gente está esperando o nosso atual secretário-geral. Para ainda entender, ele está começando a entender exatamente aonde como ele vai se colocar. Claro, a ONU ainda tem essa marca do Ban Ki-moon, né, porque nós temos um momento de transição. O que representa a ONU hoje no mundo como um esquema de governança global em termos de segurança? Ela ainda cumpre o seu papel original? Ela amplificou o seu papel original? Ou a gente pode dizer que a ONU vive uma crise de legitimidade? Eu acho que todas as instituições internacionais vivem uma crise de legitimidade. No certo sentido, a crise de legitimidade acompanhou a ONU ao longo da sua história. Então, qualquer momento histórico que você escolhesse, né, eu poderia te dizer que sempre houve uma crise de legitimidade. Né? Organizações que não são Estados, né, que não têm processos decisórios com base em algum tipo de representação da população. Então, há um problema muito complexo de legitimidade das instituições internacionais. Ao mesmo tempo, um mundo tão interdependente como esse em que nós vivemos, ela tem um papel crucial. Né? Às vezes a gente pensa, esse é um momento crítico para o funcionamento do Conselho de Segurança, em que as resoluções são votadas, não há consenso em relação a quase nada, mas ao mesmo tempo o sistema ONU como um todo continua trabalhando. Né? Então você tem trabalho no campo da saúde, no campo humanitário, no campo da regulamentação de diversas partes, vamos dizer assim, da nossa vida social. E esse sistema todo, ele continua sendo absolutamente crucial. É que eu acho que a gente talvez fale um pouco sobre ele, né? Essa é inclusive uma oportunidade, né, para a gente dividir aqui um pouco, né, essa preocupação com o fato de que a nossa vida está muito marcada pela presença da ONU, mesmo quando a gente não fala sobre ela. Perfeito. Claro, uma série de, não é só na esfera da segurança, uma série de outros aspectos de organização da nossa vida social, como a senhora muito bem colocou, são regidos por esse sistema de governança global que tem a ONU, né, o seu principal símbolo. A senhora falou no início da questão das epidemias, né, e esse é um papel notável que a Organização Mundial da Saúde e a ONU tem. Como é que a senhora vê hoje os pontos fortes da ONU? Os pontos como não viram? A questão das epidemias é um ponto de grande sucesso de atuação da ONU, como a senhora bem colocou no início. A área da saúde. Quais são as principais áreas hoje que a senhora vê um protagonismo maior da ONU? Nós vivemos uma situação dramática, né, de um número enorme, né, são mais de 50 milhões de refugiados no mundo. E nós, inclusive, estamos vivendo essa discussão aqui no Brasil em relação ao acolhimento, né, dos nossos vizinhos venezuelanos numa situação difícil. Então, eu acho que nessa esfera, né, de lidar com essas crises humanitárias, com o trabalho com refugiados, a ONU tem um papel absolutamente crucial, né? Ela precisa de recursos para isso, e muito embora o ideal seria que nós não tivéssemos esse número enorme de refugiados, sendo essa a nossa situação atual, eu acho que é crucial que ela mantenha, né, o seu trabalho funcionando. Ela está trabalhando contra lá a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, montando campos refugiados, né, regulamentando a recepção desses refugiados. Eu acho que a gente tem que fazer quase um traslado, né, para a vida de uma família que está surgindo com uma situação muito difícil, e imaginar que para aquela família, né, tem uma organização que monta um campo, que vacina as crianças, que dá comida, né, que representa uma certa proteção, é absolutamente crucial. Perfeito. Eu tenho uma pergunta agora aqui que vai fazer o Matheus Simão, que é um dos alunos que participa do projeto.
Claro. Boa tarde, professora, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com a senhora. E aproveitando que a senhora falou dessa questão dos refugiados, eu queria saber a opinião da senhora, se a senhora acredita que a organização ela cumpre de forma bem sucedida as ações a respeito dessa questão dos refugiados. Eu não consegui ouvir o final dessa pergunta, foi cortado. A senhora acredita que a ONU ela atua de forma bem sucedida nas questões que envolvem os refugiados? De novo, eu não estou conseguindo ouvir. Você quer ligar de novo? Agora consegue ouvir? Estou te ouvindo. Tá. Eu vou passar o microfone aqui pro Matheus. Professora, eu gostaria de saber a opinião da senhora se a Organização das Nações Unidas tem ações bem-sucedidas em relação à questão dos refugiados. Eu acho que a gente tem que lembrar que a regulamentação é um bem público, né? É um bem coletivo crucial que ela fornece e coloca os países diante da obrigação de receber pessoas com esse tipo de necessidade, que são obrigadas a fugir. Na segunda instância, a gente tem o fornecimento de serviços de acolhimento. E isso também é fundamental. Então, nesses dois aspectos, ela continua tendo um papel crucial, né? Se você hoje for olhar, sei lá, a situação na Jordânia, que tem recebido milhões de refugiados, né, do conflito na Síria, não teria como eles fazerem esse acolhimento sem a atuação da organização. Agora, de fato, ela está sempre buscando recursos, né? E esses recursos são sempre escassos porque essa necessidade se tornou gigantesca. Perfeito. Eu vou passar aqui o microfone para a Valentina Pazinato, ela vai fazer uma pergunta também. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde. Aproveitando essa questão assim que foi colocada, da questão do ex-presidente Lula, né, da questão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, eu queria, do Comitê, né, de Direitos Humanos da ONU, eu gostaria de saber a opinião da senhora a respeito assim, do histórico da ONU nas recomendações, né, de soltura de líderes políticos, em que circunstâncias, né, essas decisões elas foram acatadas, né? Olha só, eu não tenho certeza se eu vi tudo que você falou, mas o Conselho de Direitos Humanos, né, discute diversas questões que são levadas a ele, tem um critério, que é o critério das regras dos direitos humanos, e toma decisões que os países escolhem se vão acatar ou não. Então, de fato, o Brasil vai escolher se vai ou não acatar a decisão sobre os direitos políticos do ex-presidente Lula. O que ocorre é que o Conselho de Direitos Humanos, ele não tem como fazer essas medidas serem implementadas. Elas pode obrigar um país a implementar essas medidas se elas são levadas para o Conselho de Segurança, e aí você tem uma resolução do Conselho de Segurança sobre esse assunto. O país tem uma obrigação jurídica de respeitar essas designações, essas recomendações do Conselho, porque optou em algum momento por achicar a jurisdição. Mas, de novo, é uma decisão legal, política, moral, mas o Conselho não tem como obrigar um país a implementar esse tipo de decisão. Essa questão da implementação, da enforçabilidade das decisões da ONU e sempre foi um grande problema, né? No período da Guerra Fria, por exemplo, o Conselho de Segurança ficou muito apado. Como a senhora vê o Conselho de Segurança da ONU hoje? Eu acho que hoje é um pouco da situação do período que você está mencionando, porque o que a gente tem hoje é uma relação muito difícil entre os membros, vamos dizer assim, ocidentais, né, permanentes do Conselho de Segurança, e a Rússia e a China. Então, o consenso é necessário entre os 5 membros permanentes para que se possa avançar uma série de decisões. E hoje a gente observa um congelamento desse que é muito claro no caso da Síria, onde as posições norte-americanas e russas em relação ao tipo de ação que a ONU deve fazer, né, num conflito dessa natureza,
eram divergentes. E aí eles congelam, não tem jeito. O desenho institucional, ele visa justamente isso, né? Visa evitar que se tome uma decisão que não seja acordo de todos os membros permanentes. Então, a situação agora é muito difícil, em termos de resolução do Conselho de Segurança. Mas, forte, e particularmente o governo do capítulo 7, né, que permite intervenções, inclusive militares, a gente acha que hoje a gente está vivendo um momento de congelamento. As relações entre os membros permanentes vão ter que se modificar para que, então, a gente, de novo, tenha uma movimentação do Conselho de Segurança. Perfeito. Professora, eu vou passar a palavra aqui para o Cícero Cruz. Professora, tudo bem? A senhora também é bastante conhecida por ser pesquisadora das pesquisas em relações internacionais no Brasil. E nos últimos anos houve um aumento dos cursos e das pós-graduações em relações internacionais no Brasil. Como que a senhora vê a influência desses novos polos dentro da formulação da nossa política externa e também como esses novos polos eles têm sentido a influência da Organização das Nações Unidas e se esses jovens aqui se formam, eles estão procurando as Nações Unidas como um campo de trabalho? De novo, eu tenho uma certa dificuldade de te ouvir. Você está perguntando sobre os cursos, a disseminação de cursos de graduação em relações internacionais do país, não é isso? Exatamente, sobre como essas pesquisas e esses novos polos têm trazido temas para o Itamaraty e como que esses novos cursos, os alunos, eles buscam essas organizações para o campo de trabalho. A senhora conseguiu ouvir? Mais ou menos. Ele queria saber mais ou menos como os novos polos de pesquisa em relações internacionais afetam a formulação de política externa brasileira. Eu acho que isso tem se você olhar um período dos últimos 20 anos, isso tem se transformado enormemente. Eu acho que a produção acadêmica brasileira, ela cresceu muito, ela se internacionalizou, a gente tem diversos programas de pós-graduação de alto nível no país e temos uma interação muito boa com o Itamaraty, fazendo uma série de atividades que envolvem pesquisadores e o Itamaraty. Muitos dos nossos diplomatas passaram pelos cursos de relações internacionais. Então, eu acho que há um processo de inclusive, cooperação mútua, né, entre diplomatas e pesquisadores muito positivo. Quando o Brasil voltar a ter uma política externa, certamente nós vamos sentir esse impacto. Perfeito. Gostei muito dessa observação de quando o Brasil voltar a ter uma política externa. Porque nós estamos meio acéfalos, né? Nesse momento há uma grande confusão no país. Para finalizar, professora, uma última mensagem assim, sobre o sistema das organizações internacionais. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a OEA, né? Porque a gente tem a ONU, mas a gente ainda tem a OEA. E qual é o papel dessa organização hoje aqui nas Américas? Olha, eu acho que nas Américas nós temos organizações baseadas em diferentes definições de região. Nós temos a UNASUR, a OEA, que é hemisférica, né? Mas agora temos uma organização latino-americana, nós temos o Mercosul. E eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que existem diferentes formas de cooperação. Eu acho que é bom que nós tenhamos formas de cooperação que excluam os Estados Unidos e formas de cooperação que incluam os Estados Unidos. Então, existem momentos em que trata-se de discutir no hemisfério e em outros momentos trata-se de discutir no âmbito sul-americano e latino-americano. Eu acho que a OEA pode também vir a ter um papel mais relevante, mais importante, que já teve em outros momentos, tem contribuições importantes, inclusive no estabelecimento do dito paradigma democrático, né, nas Américas, na discussão sobre direitos humanos. Eu acho que na medida em que nós tivemos governos no Brasil, no México e nos Estados Unidos mais interessados no Grande Japão, pode voltar a ter uma atividade importante.
Perfeito, professora Mônica Herz, foi um prazer tê-la aqui no programa Vozes do Mundo. Espero que esse tenha sido uma primeira de várias oportunidades de tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, tchau, tchau. Tivemos aqui, então, a professora Mônica Herz, né, falando sobre a questão das organizações internacionais, sobre o papel das organizações internacionais no mundo hoje, né, e expondo um pouco para o grande público o que são as organizações internacionais, né, que foram nos últimos dias tão vilipendiadas pela mídia, que falaram contra. Ela falou de uma questão muito importante, que as organizações internacionais, para que possam forçar a tomada de uma decisão por um Estado, teriam que mandar isso para os seus vários órgãos, tem um processo de tramitação gigante dentro dessa organização, né, que pode chegar inclusive a uma ação armada do Conselho de Segurança da ONU, mas que, como a professora disse, o Conselho de Segurança está meio amarrado. Então nós vemos que a Organização das Nações Unidas, ela tem uma série de funções importantes em determinados aspectos e em outros, né, ela carece de legitimidade ou ela carece principalmente de consenso em função dos seus procedimentos de tomada de decisão. Bom, vamos fazer uma repassada aqui geral por cada um, né, dos membros aqui do Conjuntura, que vão expressar as suas considerações finais e colocar mais alguma notícia aí da semana. Matheus, manda lá. Muito bom o programa de hoje, parabéns a todos. Saio daqui muito satisfeito e, pessoal, vamos ficar bastante atentos aos desdobramentos aí dessa intensa corrida eleitoral aí que está agitando o cenário político brasileiro, e nos vemos na semana que vem. Perfeito, muito obrigado, Matheus. Valentina. Obrigada, ouvintes, pela participação de hoje. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o papel das organizações internacionais e do complexo, né, da complexa estrutura, né, que a gente tem dentro do sistema internacional, que acaba afetando diretamente, né, o nosso plano nacional. Obrigada. Pegando o gancho ali do que a professora falou, de quando a gente voltar a ter uma política externa, eu acho que já se tornou unanimidade entre quem pensa e quem tenta formular a política externa do Brasil, que a gente não tem nem estratégia e nem as diretrizes. Então, isso às vezes é muito escondido do debate, e acaba com que o Brasil não consegue escolher qual mundo quer. E quando o Brasil não escolhe qual mundo quer, a gente não sabe qual Brasil a gente quer. Então, eu acho que é um reflexo de um golpe que foi dado, e que todas aquelas pessoas que se preocupam com os posicionamentos do Brasil no sistema internacional e nas regiões nas quais o Brasil tem influência, como a América do Sul, que é uma ascendência que é natural do Brasil pelo nosso tamanho, eu acredito que a gente vai passar nessas eleições por um momento não só de resolver as nossas questões internas, mas de realmente decidir qual vai ser o posicionamento do Brasil no mundo, e um momento de redesenho das forças políticas no mundo, porque a América Latina é um espaço de disputa entre as potências. Os chilenos, eles já estão disputando com os americanos aqui muito forte. Os russos são também um dos pilares de sustentação do governo do Maduro, por exemplo, junto com os chineses. E isso demonstra eu não vou dizer uma ameaça aos Estados Unidos de forma mais crua, assim, bélico, mas de influência, sim. E o Brasil, ele tem que estar ali para disputar. O Brasil não tem que estar agredindo os venezuelanos na fronteira, cantando o hino nacional. Eu acredito que a gente tem que ter uma estratégia para o Brasil seja o país decisor ali. Então, eu acho que essa unidade que nós não temos mais política externa, eu acredito que
que é a consequência de medidas que foram tomadas por diversas elites brasileiras para deslegitimizar a política. E caiu um argumento muito complicado quando o José Serra assumiu, que é a desideologização da política externa brasileira. Pelo que me consta, não existe política sem ideologia. Eu acredito que a política deles, a desideologização, foi o desvaziamento do Itamaraty e da submissão dos interesses brasileiros a outras potências. Essa questão do Brasil tracéfalo, né? Isso tem uma consequência muito grave no plano internacional, que é essa imagem que todo mundo tem do Brasil hoje, que gera uma série de reflexos dentro do Brasil. Né? E que essa eleição vai transformar, para o bem ou para o mal, a política externa brasileira. Porque o corpo diplomático brasileiro tem uma tradição, né, que o amado Luiz Servo chama de o acumulado histórico da diplomacia brasileira, que é basicamente aquilo que está elencado lá no artigo 4º da Constituição como as diretrizes da política externa brasileira, né? Entre elas o respeito aos direitos humanos e entre elas uma vocação de integração natural com os países da América do Sul. Então, a gente tem, como a professora falou, uma miríade de organizações internacionais, uma constelação de organizações internacionais, algumas com a participação dos Estados Unidos, como é o caso da OEA, outras sem a participação dos Estados Unidos, como é o caso da Unasul, né, e que vai afetar sobremaneira quem assumir a presidência da República a partir de 2019. Por quê? Porque todo presidente da República, ele, além de escolher o seu ministro das Relações Exteriores e o secretário-geral das Relações Exteriores, ele apresenta um plano de política externa no seu primeiro ano de governo ao Itamaraty, para que aquilo seja seguido, para que aquelas sejam as diretrizes da política externa brasileira. Então, o poder de manobra da diplomacia é muito pequeno no momento em que eu tenho um plano de política externa estabelecido. Hoje, o Brasil apoia o Estado da Palestina, por exemplo, a libertação do Estado da Palestina. O Brasil apoia uma posição altiva em relação aos Estados Unidos, né? Isso antes, né, do golpe, né? Quando a gente ainda tinha efetivamente uma política externa, né? A defesa dos direitos humanos. Então, todas essas são diretrizes da política externa brasileira que podem ser modificadas completamente caso a gente tenha a eleição de determinados candidatos que andam pregando, por exemplo, com que a gente largue a questão da Palestina, né, não respeite os direitos humanos, mande a ONU embora do Brasil, né, como os absurdos que foram ditos essa semana. O Vozes do Mundo se despede aqui mais uma vez, agradecendo ao ouvinte, né? Eu quero agradecer aqui a presença do Matheus Simão, da Valentina Pazinato, do Cícero Cruz e do Juliano Lima na operação dos nossos parafernálias eletrônicas, que hoje deu tudo certo, conseguimos fazer a entrevista com a professora Mônica Herz, né? Estamos em polvorosa aqui, porque foi um grande momento do programa. E convido todos a acompanharem toda quarta-feira, das 13 às 14h30, o programa Vozes do Mundo, que é um oferecimento do projeto de extensão Conjuntura e Análise de Conjuntura Internacional do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval e eu desejo a todos paz e bem.